Olá, aqui no seu canal Please Me Ajude, trazendo um vídeo bem interessante hoje, mais uma vez, agradecendo a psicóloga Helena Cristina, que vem enviando para nós material, conteúdo, para nós aqui como leigos, mais uma vez, tentar ajudar você a entender melhor sobre algumas coisas. O assunto hoje é depressão, mas nós vamos falar de depressão, esse vídeo será dividido em duas partes, para que você possa então compreender bem a primeira parte, e depois compreender bem também a segunda parte, que será no outro vídeo. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o prestador de cuidados. Será que você é um? Ou seja, quando nós falamos de depressão, muitas vezes nós talvez não temos ali a depressão em si. Mas muitas vezes nós possamos acabar se tornando um prestador de cuidados. Ou seja, ter ou conviver com alguém com um quadro de depressão é bastante desafiador. E quando vamos cuidar de alguém, a nossa rotina praticamente nos capacita para ser um prestador de cuidado. E esse vídeo vai falar bastante sobre você que hoje presta cuidado, cuida de alguém que tem depressão. Alguns pontos bem interessantes do material que a doutora Helena Cristina nos mandou, para que nós possamos então conversar um pouquinho com você. Lembrando, nosso canal não é um canal especializado em saúde mental, emocional, mas nós temos aqui o objetivo de poder ajudar você, que muitas vezes está aí na sua casa, passando por uma situação difícil, e na condição de leigo, gostaria de entender um pouquinho cada um da situação. Nós vamos falar hoje sobre aquele que presta o cuidado para aquele que tem a chamada depressão. Então vamos a algumas dicas para que você possa, na sua própria casa, já estar tendo como ajudar alguém. Então veja que, primeiramente, o canal aqui vai elogiar você que hoje está cuidando de alguém. É importante você receber esse elogio e saber que para nós é muito bom você dar esse apoio a qualquer pessoa, a outras pessoas. Então nós vamos falar um pouquinho com você que hoje presta ajuda para alguém que possa estar com depressão. Então vamos falar um pouquinho aqui nesse ponto. Então falando um pouquinho sobre prestadores de cuidado, se você é muito bom, como nós estamos aqui, elogiar. E uma das qualidades que você tem que desenvolver para cuidar de alguém nessa situação são as seguintes: ser alguém dedicado, alguém bastante paciente, acima de tudo persistente, porque em alguns casos você está lidando com alguém que já inclusive perdeu a esperança de viver. Ou seja, então nós na condição de pessoas que vamos ajudar alguém nessa situação, então temos que lembrar bem que ser dedicado, ser paciente, ser persistente são ferramentas ou qualidades que nós temos que desenvolver a todo momento para poder ajudar uma pessoa nessa situação. Então nós vamos falar aqui de alguns pontos que podem ajudar você de maneira correta a ajudar uma pessoa que está com depressão. Aí vem a pergunta: quais são os cuidados que eu devo tomar com aquela pessoa que eu estou cuidando? Ou com aquela pessoa que está sob minha responsabilidade? Ou sobre aquela pessoa que eu convivo com ela e quero ajudar de alguma maneira? Será que existem cuidados? Existem cuidados e o Please vai trazer para você aqui esses cuidados. Então, no material que a psicóloga Helena Cristina nos forneceu, ela trouxe uma guia bem interessante, chama-se Princípios Gerais de Cuidado, ou seja, o PGC. Não vamos entrar na parte técnica, não vamos entrar na parte de terapêutica do assunto, mas ali nós conseguimos absorver alguns pontos que é muito bom nós, na condição de leigos, saber que pode ser de ajuda para o paciente ali no primeiro momento, para que nós possamos então ajudar ele de maneira mais completa. Então, nesse manual, trouxe algumas orientações bem interessantes. Por exemplo, você que presta cuidado a alguém deve manter boas práticas em suas interações com todas as pessoas que buscam cuidados de saúde. Ou seja, então se você conhece alguém que está enfrentando um momento difícil emocional, que está muito turbulento, e você quer ajudar, então você tem que ter uma boa interação com essa pessoa e com as pessoas que estão à volta dela. Ou seja, você tem que ser um ouvinte, você tem que ser prestativo, e você muitas vezes tem que ter muita da paciência para conseguir entender que aquele momento, embora o que nós vemos pelos olhos seja algo que nos sugere, nos motiva a agir de uma maneira X, mas nós temos que saber que nós temos que agir da maneira Y, porque nós estamos lidando com alguém que está emocionalmente abatido ou emocionalmente doente. O dever de respeitar a privacidade dessas pessoas em busca de cuidados para transtornos mentais, neurológicos, somente aqueles relacionados aos usos de álcool e droga. Esse ponto dos princípios gerais de cuidado indica que nós que somos leigos, queremos cuidar
das pessoas, devemos então entender que a questão da privacidade da pessoa, a não exposição, se é uma coisa que essa pessoa exige, nós temos que simplesmente entender e cumprir. Então, muitas vezes, existem casos que para a pessoa é muito desafiador ela dizer que ela está indo a um psicólogo, a um terapeuta, a um psiquiatra, sem fazer análise, ou fazer um tratamento voltado para o álcool ou por drogas, enfim. Se para nós isso é uma coisa normal ou natural, se colocando no lugar da pessoa, se a pessoa exigir essa privacidade, nós temos que apenas entender que temos que respeitar, porque isso é muito importante para que essa pessoa consiga, então, andar em direção à busca da sua melhor saúde. Um outro ponto, quando nós vamos cuidar de alguém, é manter um bom relacionamento com elas, com essas pessoas e com os familiares. Ou seja, então, uma coisa que nós entendemos e aprendemos por conhecer muitos casos desses tipos, é que quando tem uma pessoa com depressão numa casa, toda a família e alguns amigos acabam se envolvendo. E é importante quando nós vamos ajudar, cuidar, nós conseguir fazer um bom elo de ligação, uma boa conexão, e ter uma boa comunicação com todas as pessoas para que então nós consigamos aí fazer com que a nossa participação seja de ajuda e não para criar um problema. Então, é uma situação muito fácil, muitas vezes a gente querer ajudar alguém, apoiar alguém, e muitas vezes, por discordar de um ponto de vista, de uma situação ou outra, nós acabar ali meio que atrapalhando. Então, é procurar ter um relacionamento bastante bom com todas as pessoas envolvidas para que nós possamos, então, ser uma peça importante a ser usada na ajuda dessa pessoa. E ser isento de preconceitos, ou seja, então esse ponto que a PGC traz para nós é muito claro porque atualmente nós lidamos com pessoas que têm problemas de depressão muito voltadas às vezes a fazer parte de uma minoria, ou porque a pessoa tem algum tipo de lembrança no passado, ou até mesmo foi vítima recente de algum tipo de agressão, até mesmo verbal, que leva a preconceito. Então, nós, quando vamos ajudar, nós temos que deixar bem claro e mostrar que nós conseguimos separar bem a pessoa do problema dela, da situação, e que nós não temos nada de preconceito para poder ajudar a pessoa, porque muitas vezes a depressão ela pode surgir em alguém a partir do momento que ela se sente vítima de preconceito, até mesmo de algum tipo de julgamento. Então é importante nós, quando lidar, ter essa convicção também que a questão de preconceito não pode fazer parte do nosso pensamento. Então, essa pauta de princípios gerais de cuidados deixa bastante claro para nós que a depressão e a comunicação elas têm que andar muito juntas. E parece que realmente é algo que nós temos que aproveitar para desenvolver bem uma boa comunicação. Por quê? É importante desenvolver uma boa comunicação. Porque nós podemos fazer a ilustração dessa imagem que nós temos aí, de um quebra-cabeça. Muitas vezes, para que o quebra-cabeça possa ser montado, as peças têm que se encontrar de alguma forma. E a depressão, muitas vezes, ela foge da comunicação. E a comunicação, muitas vezes, não consegue alcançar a depressão. Então, nós temos que tentar, de alguma maneira, usar tudo que nós temos de condições para tentar fazer com que essas peças se encaixem. Então, nós vamos usar nesse vídeo algumas sugestões que podemos já colocar em prática em nossa casa, imaginando já que nós talvez tenhamos alguém que já precisa dessa atenção nossa. Então, falando um pouquinho sobre depressão, então nós vamos aqui explicar exatamente o que é a depressão de uma maneira não tão patológica assim, mas um pouco mais uma linguagem simples para nós possamos entender. Se nós desconfiamos que alguém tem a depressão, de repente nós vamos ter uma ajuda aqui para entender um pouco sobre o que é depressão. Depressão é definida como um transtorno comum, ou seja, mas é sério, que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, de dormir, estudar, comer e aproveitar a vida. Ou seja, então veja que depressão não é uma doença expostamente física ou visível, mas ela consegue trazer transtornos até talvez maiores ou piores do que alguém que tem um transtorno físico aparente. E aqui fala que ela é causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. Ou seja, em poucas palavras, a depressão ela pode atacar a qualquer um de nós, pois existem várias portas de entrada da depressão na nossa vida. Então é importante nós entendermos um pouco sobre a depressão.
Então é isso, né? Falando um pouquinho da comunicação ainda, sobre quando alguém tem depressão, então vamos deixar aqui alguns pontos interessantes que a tabela de princípios gerais de cuidados nos orientou a conseguir, então, lidar com a pessoa. Por quê? Porque quando a pessoa está com depressão, como diz essa imagem, o que ela mais quer é se isolar. Ela não quer ouvir ninguém, a pessoa ela não quer falar, ela quer ficar ali numa questão total de isolamento, e isso faz com que a comunicação se torne difícil com alguém deprimido. Então, aqui alguns pontos, ou 4 sugestões, para você começar a tentar a ter uma comunicação com essa pessoa. O primeiro ponto é que nós temos uma comunicação clara e objetiva. Quando alguém realmente não quer falar, não quer ouvir, ele dá pouquíssimas oportunidades, pouquíssimas brechas para que nós possamos falar alguma coisa. Então, se nós tivermos a oportunidade, sermos claros e também objetivo para tentar conseguir passar essa mensagem para aquela pessoa que está deprimida. Outro ponto é sermos empáticos, ou seja, procurarmos desenvolver uma maneira de fazer com que a pessoa se sinta confortável e seguro e consiga perceber que nós ali estamos conseguindo entender um pouco do que ela está passando. Então, daqui a pouquinho, se a gente fazer esse esforço, a pessoa que está deprimida ela vai pensar de que maneira? Ah, pelo menos a pessoa tal consegue me entender. Então, já podemos ver que é um passo importante sermos empáticos, ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, para que ela possa, então, começar a ter, então, condição de se abrir um pouco com você. Um outro ponto é entender bem as diferenças de idade, como a depressão ela não escolhe cor, de pele, função social e também idade. Então, qualquer pessoa pode estar deprimida, desde uma criança até um adulto idoso. Então, é muito bom nós sabermos, então, qual é a melhor forma de se comunicar com aquela pessoa, dependendo da idade. Eu lidei com uma situação um pouco tempo atrás, de uma pessoa que era um idoso, e eu tinha que procurar dizer o quê? Falar com essa pessoa de maneira que não quisesse passar uma ideia de que eu estava querendo ensinar alguém de bastante idade, com muita experiência na vida, a começar a viver daqui para frente. Então é importante nós termos essa consideração nesse ponto. Um outro ponto é respeito. Respeito em todas as esferas, ou seja, quando nós respeitamos alguém que está com depressão, nós conseguimos então cada vez mais, cada dia, conseguir ganhar a confiança da pessoa e de repente a chave para conseguirmos então ter uma comunicação mais clara, mais objetiva, ser empático e conseguir ajudar essa pessoa a sair dessa situação ou pelo menos se encorajar a procurar um profissional de saúde. Então é importante esse ponto, essa questão de comunicação. E para fechar esse vídeo, né, que é a primeira parte, convidamos você para depois assistir a segunda parte do vídeo, que vai falar um pouco mais, nós queremos deixar um lembrete importante, que é esse lembrete. Depressão, lembrete importante. Antes de qualquer diagnóstico profissional de saúde, é importante não tirarmos conclusões precipitadas. Ou seja, esse lembrete é muito importante, nós que somos leigos. Muitas vezes nós falamos, a pessoa tem depressão. Mas se clinicamente isso não foi comprovado, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, pelo fato da depressão ter vários tipos de sintomas, a pessoa pode estar com um outro problema e nós achamos que é depressão. Então, por isso que muitas vezes podemos sugerir a pessoa a procurar um clínico geral, a princípio, o médico já está acostumado para começar, então, fazer os primeiros diagnósticos, primeiras análises, primeiros exames, para conseguir, então, chegar a uma conclusão que a pessoa precisa sim ou não passar para um profissional que possa diagnosticar nela depressão, ok? Então esse vídeo deixamos aqui para vocês, queremos agradecer bastante aí por ter ficado conosco, agradecer mais uma vez a psicóloga Helene Cristina, deixamos aí na tela o Instagram dela e também o Instagram do Please Me Ajude. É muito bom que vocês continuem aí dando apoio, nos acompanhando e não esqueça então de comentar nesse vídeo também o que vocês acharam aqui o sistema depressão para leigos, se nós conseguimos explicar um pouquinho para vocês se esse vídeo foi de ajuda. E também queremos deixar aqui, né, a nossa frase para esse vídeo que diz: a meta é ser melhor que ontem, não melhor que ninguém. Ou seja, então nós vamos comentar essa frase nesse vídeo e também no próximo vídeo. Nesse vídeo vamos comentar a primeira parte. A meta é ser melhor que ontem, ou seja, então você que está cuidando de alguém, procure sempre fazer aquilo que é melhor ao seu alcance. Então, isso é importante na primeira parte dessa frase. Essa frase é lembrar que a nossa meta, quando vamos cuidar de alguém, é ser nada mais, nada menos que
melhor que ontem. Então, fiz o meu melhor ontem, continuar fazendo o melhor hoje e continuar tendo em mente ali que se eu quero ajudar alguém, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance, ok? Então, mais uma vez, quero agradecer bastante a vocês, tá? Aguardo vocês também no próximo vídeo, que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E vamos deixar aí nossas redes sociais para que vocês possam, então, localizar tanto o Please Ajude-me, como também a doutora Elaine Cristina. Então, aí está nosso endereço no Instagram, o nosso canal no YouTube também, pedindo para que você possa assinar o canal. E também vocês têm a opção de nos enviar direct lá pelos nossos endereços ali no Instagram, e seria muito bom vocês ali comentar o que vocês têm achado do canal, mandar sugestões, perguntas, para que nós possamos então estar ajudando vocês, ok? Mais uma vez então, muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo e daqui a pouco nós nos encontramos no segundo vídeo também. Muito obrigado e até mais com a continuação desse vídeo, a segunda parte dele. Muito obrigado.